chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram-lhe feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E ainda ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que for endemoniado para que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Pai, agora eu peço que o Senhor me use como canal de bênção para a tua igreja, para o teu povo. Que agora, Senhor, a tua palavra seja pregada e os ouvidos dos teus filhos, Pai, sejam abertos e o meu coração, Pai, cheio da tua graça. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, irmãos. O Evangelho de Marcos, irmãos, ele é o evangelho que mais registra milagres de Jesus na Bíblia. O Evangelho de Marcos, embora seja um evangelho menor, o evangelista ele se propôs a escrever, ele foi direto, tentando mostrar para o povo da época que Jesus era Deus e é Deus. Porque até então existia um movimento chamado gnosticismo, que ainda, infelizmente, ele não foi rechaçado, e hoje em dia ainda a gente encontra nas nossas igrejas esse tipo de movimento. E é fácil de enxergar hoje esse movimento. Basta você ligar a sua televisão, que você vai entender o que é isso. Porque alguns se intitulam o dono da unção. Então, o movimento gnóstico ele se baseava muito nisso. E Marcos, nessa época, alguns dizem, a tradição diz que Pedro ditou todas essas palavras para que Marcos registrasse antes da sua morte, para que Jesus fosse glorificado como Deus e pudesse rechaçar todas aquelas heresias daquela época. Então, Marcos ele trabalhou muito nesse sentido
para que todos os milagres eles fossem colocados de imediato e o povo entendesse que só Jesus podia fazer aqueles milagres e Ele era Deus. E Ele é Deus. Irmãos, uma época, embora seja o início, mas mesmo no início as dificuldades ocorreram. Irmãos, o texto nos mostra que Jesus tinha atravessado, como o hino que o irmão Marcelo cantou agora há pouco, ele estava dormindo no barco, atravessando o mar da Galileia. Os discípulos estavam acostumados a atravessar aquele mar de olhos fechados, porque na verdade não é um mar, é um lago. E naquela noite houve uma tempestade, que inclusive os discípulos estavam habituados a atravessar aquele mar mesmo em tempestade. Mesmo em tempestade eles estavam habituados, mas naquela noite em especial foi uma tempestade fora do comum. Alguns comentaristas eles têm a ousadia de afirmar que essa tempestade foi de ordem espiritual, ao ponto de Jesus, quando foi acordado no barco, levantar e repreender o vento pelo nome. Mesmo que não seja de ordem espiritual, no barco tinha o dono do céu e mar. Aleluia, Jesus. O homem de dores, profetizado por Isaías, que estava ali, e era o único que podia conter aquela tempestade. Era o único que tinha todo o poder no céu e na terra naquele momento. E ele estava fragilizado dentro de uma embarcação, com todo o poder. E mesmo assim os discípulos eles batalharam durante toda a noite, e conseguiram chegar do outro lado. E ao chegar do outro lado, na terra dos Gadarenos, ele se depara com essa situação. E muitas vezes nós entendemos o quê? Que Jesus ele tinha se preparado, ele tinha se consagrado para o ministério. E homens que se consagram para o ministério, o poder de Deus irradia. O poder de Deus ele consegue preencher o local através da vida de um homem de Deus. Jesus estava ali naquele momento cumprindo o seu ministério como homem, mas estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Irmãos, o pastor Pedroso uma vez testemunhou de um pastor amigo dele, no avivamento bíblico, foram 14 dias que ele jejuou, né, pastor? Ao atravessar a rua para ir para a igreja, a pessoa que estava do outro lado da rua caiu endemoniada na calçada. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Um homem de Deus, quando se depara com o mal jamais prevalece. Nós tivemos uma aula aqui pela manhã, maravilhosa, irmãos, aonde que o pastor ele fez uma colocação que eu fiquei... É uma coisa tão simples que a gente só para pensar quando uma outra pessoa fala. Como é que um Deus tão grande, consegue habitar num corpo frágil, chamado de corpo de humilhação? Meus queridos, o Senhor Jesus ele atravessou o mar, dentro daquele barco, estava dormindo. Os discípulos só acordaram ele, porque na tradição judaica, o mestre, o rabi, o rabino, ele tem que dar a última palavra. E todos ali no barco, eles não sabiam, eles não tinham o conhecimento, a dimensão de que Jesus é Deus. Eles não tinham essa dimensão e acordaram Jesus para acalmar a tempestade, devido a uma tradição que é colocada no judaísmo até hoje. Meus queridos, Jesus só foi acordado porque ele era o mestre. Porque se ele não fosse considerado mestre, aquele barco tinha afundado. E na hora que Jesus repreende o vento e o mar, eles ficam admirados, como se não soubessem
que eles estavam carregando dentro daquele barco, o dono do céu e mar. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Durante uma noite nós tivemos várias adversidades. Tivemos uma situação adversa no caminho. Tudo impedia para que eles atravessassem o mar. Tudo conspirava contra. Porque do outro lado, meus queridos, tinha uma obra muito maior a se fazer do que apenas dar de comer aos pobres. Irmãos, do outro lado tinha algo superior a isso. Existia uma vida que precisava ser liberta. Meus queridos, Jesus é o único que vai aonde que ninguém vai, querendo você ou não. Quando você ora, Jesus pode ir lá, na onde que a pessoa está, e agir. Aonde você está, você pode clamar por Jesus e Ele vir aqui. Embora Ele esteja aqui, mas Ele pode se aproximar ainda mais de você. Irmãos, as maravilhas que foram vistas por esses homens, antes desse fato, não conseguiram abrilhantar os olhos dessas pessoas para saber que Ele, além de ser o Messias, porque na cabeça dos judeus, o Messias é apenas o libertador e mais nada. Mas Isaías revela que o Messias, Ele é o dono do mundo. Ele é o Deus. Ele é aquele que pode tudo. Os salmistas tiveram a mesma visão. Davi viu o Senhor ao lado do meu Senhor. Provérbios 30 diz também que Ele amarra o mar, Ele amarra os ventos. E quem é este que o seu filho? Aí você vê, todos tinham uma visão que existia um filho, o Filho de Deus, que foi testificado no batismo do Senhor Jesus. Quando o Pai disse: este é meu filho amado. E quando Pedro diz na sua carta, na sua segunda carta, que nós estávamos no Monte Santo, quando o Pai disse: este é meu filho amado. Meus queridos, filho é essência, é pedaço, é a mesma pessoa. Filho, embora a mãe não queira, é um pedaço dela que está andando no mundo, gerado de dentro dela. As características não mudam, estão lá dentro. E Deus colocou uma missão para Jesus. Embora tudo conspirasse contra, Jesus aquietou o vento e o mar, eles atravessaram para o outro lado. Essa missão foi cumprida. Quando o endemoniado chegou perto deles, a primeira coisa que ele fez foi se prostrar. Irmãos, o que mais me ensina nesse texto é que o diabo, ele é obrigado a se curvar ao senhorio do Senhor Jesus. E mesmo assim, continuaram com dúvidas. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, irmãos. Muitas vezes nós vivemos com dúvidas, e dúvidas e mais dúvidas, mesmo sabendo que o Senhor Jesus é Deus. O Senhor Jesus está assentado ao lado do nosso Pai Todo-Poderoso, e o Espírito Santo habita dentro de você, testificando do senhorio do Senhor Jesus. O que eu quero dizer é que essa noite eu quero trabalhar um tema com vocês, que é as características do mal e a prática do bem. Irmãos, este homem, antes de ser liberto, eu acredito que ele não dormiu uma noite, como a noite passada, e acordou endemoniado. Eu acredito que esse homem, ele não tomou nenhuma pílula para se ficar endemoniado. Eu acredito que esse homem, ele sofreu um processo de degradação contínua até chegar a esse ponto. Eu creio que este homem, ele sofreu
além de tudo isso, além de ter deixado a sua salvação de lado, além de ter jogado tudo que eu acredito que o texto não diz, mas eu acredito que esse homem, ele era judeu, e os próprios judeus daquela região haviam se perdido, criando porcos. Aqueles homens estavam numa região aonde que dá a entender que existia uma legião de demônios que já tinha tomado conta daquele local. Não queriam sair de lá, tanto que chegaram a pedir a Jesus para que não deixasse sair de lá, mas que saísse desse homem. Irmãos, eu acredito que nosso pastor ele mesmo ensina que para você saber a diferença entre viver e começar a degradar é você fica um dia sem orar e depois computa o resultado. Fica 2 dias sem orar e computa o resultado. Se você conseguir computar o 3º dia em diante, é porque você ainda está mantendo o controle. Mas a questão é o seguinte: é uma das coisas que eu fico me debatendo na minha cabeça com o calvinismo. É o caso da depravação total. Você longe de Deus, você não tem condição de tomar decisão nenhuma. Você não tem condição de buscar e opinar. Você não tem condição de fazer nada. E eu vou falar uma coisa para você. Esse homem, ele sofreu consequências da sua própria debilidade espiritual. Esse homem, ele sofreu muito. Irmãos, existe uma tradição judaica, e ela é vigente até hoje, que diz que as pessoas, após morrerem, o espírito delas fica sobre os túmulos. Inclusive agora no mês passado, um rabino chamado Rebbe, é aniversário da morte dele, e judeus do mundo inteiro peregrinam para lá, acreditando que entregando uma carta no seu túmulo, ele vai ler e vai levar a Deus. E essa prática era utilizada aqui porque alguns diziam que ele era atormentado, porque como ele morava nos sepulcros, os espíritos ficavam no túmulo atormentando ele. E ele começou a ficar perturbado e até perdeu o juízo. Algumas traduções dizem que ele não clamava, ele uivava durante a noite, além de se rasgar. Ele clamava ao ponto, ele sofria o que nós vemos hoje aqui na rua, na Cracolândia, aonde você quiser passar, você enxerga esse cenário. Esse cenário, infelizmente, ele continua vigente até os dias de hoje. Porque, irmãos, o diabo ele não se contenta em acabar com as pessoas. Ele utiliza a ferramenta e ele não mata só o indivíduo que está com problema. Ele mata a família inteira. Ele vai minando devagar, ele vai matando devagar. Ao ponto de Jesus falar, quando ele é restaurado, que vai para a tua casa e diz as maravilhas que Deus fez. Irmãos, uma pessoa quando se recupera do vício, do álcool, das drogas, ou se envolve anos com macumbaria, com o que você quiser chamar, ela demora muito tempo para se recuperar. E, irmãos, só Jesus para fazer a obra. E depois que faz a obra, a pessoa tem que voltar para casa e testemunhar para os outros, porque as pessoas não acreditam. E achavam que a pessoa no estado anterior estava melhor. Porque infelizmente hoje, irmãos, ser cristão é sinônimo de vergonha, de desgraça. Porque o que eu ouço, quando uma pessoa larga o vício, para de roubar, ou mesmo se liberta dessas práticas de macumbaria, a família diz, pelo menos está na igreja, né? Como se nós fôssemos um povo, uma gentinha, que nós não tivéssemos um mínimo de cultura. Só que a história nos mostra que quanto mais próximos de Deus nós estamos,
mais letrados nós somos, por mais analfabetos que nós podemos ser. Meus queridos, nesse tema das características do mal e a prática do bem, eu quero colocar algumas características do mal primeiro, para depois a gente exercitar a prática do bem. As características do mal, muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque infelizmente hoje, quando a gente liga a televisão ou lê um jornal, a gente vê uma notícia assim: caiu uma bomba em tal lugar e morreu 20. Para nós não está dizendo mais nada. Parece que nós estamos naquela época de Noé, que se davam de casamento e curtiam e faziam e estava tudo tranquilo. Na época dos reis, que se matava por qualquer custo. Jesus testifica que Jerusalém, que mata seus profetas. Imagina Jerusalém, a terra que o povo de Deus habita, matando os mensageiros de Deus, e estava tudo normal, estava tudo em ordem, estava tudo certo. E para nós hoje continua do mesmo jeito. Nós não conseguimos mais enxergar o mal. Nós estamos convivendo com o mal de tal maneira que se tornou algo normal. Quando uma pessoa chega no supermercado e a pessoa dá o troco errado e devolve, a pessoa até assusta, acha que tem alguma coisa errada. Ser honesto hoje caiu de moda, irmãos. Tem uma mulher só, você é chamado de... não posso nem usar a palavra aqui. Você ser fiel à sua família, seus filhos, ficar com a sua família em casa e não ir no bar, tomar uma cerveja com os amigos, isso é uma ofensa. Costumo dizer que perdi 40 amigos uma noite, na verdade não. Eu ganhei com isso, eu não perdi. Irmãos, Jesus, ele pagou um alto preço e continua batalhando por nós, para nos tomar da mão do diabo, dia a dia. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar a característica do mal. Em primeiro lugar, irmãos, para você saber a característica do mal, ou algo está ruim, você tem que contrastar com o bem. Você só consegue enxergar algo no escuro se você acender a luz. Irmãos, volto a frisar a mesma frase que eu ouvi do pastor Oswaldo nesse púlpito. Irmão, não precisa pregar, não precisa fazer nada. O teu corpo, o teu andar, o teu jeito, a tua honestidade, a tua pessoa testifica você. As pessoas no mundo, te contrastando com o restante, tem que ver a diferença. Irmãos, nós não podemos sair daqui, depois de uma reunião cheia de poder, onde Deus trabalha nos corações nossos, e sair lá fora e continuar passando cheque sem fundo, continuar roubando, continuar tomando bebida alcoólica, viver a mesma vida dissoluta que eu tinha antes, que você, alguns aqui tiveram. Comento com a minha esposa, gostaria de ter nascido num berço evangélico, não sofreria metade daquilo que eu sofri. Mas se eu sofri, eu estou servindo de inspiração para outros, estou servindo de exemplo para outros. Outras pessoas estão vendo o que Deus fez na minha vida, e só assim para você ver, irmãos, quem me conheceu não quer nem ver para mim, porque acha que eu não sou a mesma pessoa, que eu enlouqueci. Eu ouço aquela frase: você só sabe falar de Deus, não tem outro assunto. Pessoas que conseguiram enxergar essa diferença tentam buscar o mesmo caminho, tentam perguntar da onde que vem a tua fé.
E aí a gente é obrigado a explicar com carinho, com calma, e a pessoa se sente um pouco mais feliz, e a pessoa começa a se agradar e começa a ver que você faz a diferença nesse mundo, irmãos. Você só consegue enxergar o mal com o bem do lado. Imagina uma coisa, irmãos, se eu fosse viver com a inspiração do que o Datena coloca no programa dele, eu seria só mais um ali, ó. Eu teria que, primeira coisa, em primeiro lugar, comprar uma arma. Segundo lugar, blindar meu carro. Terceiro lugar, começar a falar igual todo mundo fala. Mas não, Deus nos chama para ser diferentes, para contrastar com esse mundo, para colocar a luz dele nesse mundo, para que as outras pessoas enxerguem. Você tem que ter, a tua arma é a Bíblia Sagrada. O teu carro blindado é o teu corpo, coberto com a armadura do Espírito Santo. O mal, para aparecer na vida de algumas pessoas, ele é um processo lento. Muitas vezes nós fazemos uma pequena concessão. Exemplo prático. Tal pessoa está aí? Só um minuto. Olha, diga que não estou. Passando 2 semanas, você vai estar, já sabe o caminho certo. A pessoa só vai fazer assim para você, você vai falar, não está. Daqui uns dias, você vai não só mentir esse pouquinho, porque você já vai estar habituado. Primeiro, irmão, eu cobiço, eu olho. É assim, o caminho é assim. Primeiro eu olho. Depois eu aceito a ideia de que aquilo é bom para mim. E em terceiro lugar, eu faço. Mas irmão, se eu não fizer, eu vou ser mandado embora. Você que sabe. Mas irmão, ele me ofereceu X para eu fazer aquilo. Amém. Quer aceitar? Aceita. Mas tem um preço a ser pago. Lá na frente, irmãos, quando você estiver praticando algo e o teu foco não é mais o que era antes, que daí o teu foco inverte, a tua cabeça já não vai estar pensando o que é certo e o que é errado. Tem um irmãozinho abençoado, ele é pastor, mas ele não acha errado oferecer um presentinho para a abençoada de uma X igreja que faz a parte de compras. E a abençoada de lá não acha errado receber o presentinho do irmão. E a abençoada muitas vezes esquece de cotar preços lá fora e compra direto com o irmão. Só que isso se torna uma prática. E todas as pessoas que ele vai lidar, ele já oferece o presente. Por quê? Embora seja errado, para ele não faz mais efeito. Terceiro lugar, irmãos, o mal conspira contra a própria pessoa que pratica. Aí a gente vai começar a entrar na parte das drogas. Exemplo, fumar cigarro é pecado? Se eu fumar um? Não é, né? Ou é? Depende. Aí é aquele velho negócio, né, pastor? Depende de quem estiver vendo, né? De qual denominação estiver vendo. Tudo errado. Fumar um cigarro é errado? É. Se é, e você fumar, você errou. Ok? Ok. Mas foi um só. No outro dia você, mais um. É errado? É errado. Daqui uns dias você já não consegue viver sem. Mesma coisa é o álcool. Mesma coisa é as drogas. Mesma coisa são as drogas ilícitas, as drogas lícitas, tudo, irmãos. Por que muitas vezes está escrito lá dentro da embalagem assim, ó? Consultar o seu médico periodicamente, e esse medicamento causa dependência. Teu corpo acostuma e não consegue viver sem. Existe um escritor que diz que todo vício é um tipo de idolatria. Então quer dizer, você deixa de focar a Deus para se focar no vício.
E esse foco, ele vai contra você. O vício não vai acabar de início somente com os que estão à sua volta. Ele vai começar a comer você, para depois atingir os outros que estão em volta. E vai ficar conspirando a vida inteira. Irmãos, por que todo grupo de AA ou de narcóticos anônimos, eles tentam evitar o primeiro gole? Por quê? Porque senão você volta toda a prática anterior. Porque você já tem na sua mente, lá dentro guardado, o quanto é bom aquilo para você, embora seja mal para você. Mas a carne, ela aceita aquilo como algo muito bom, mas você está se destruindo. A carne não entende isso, só que o Espírito entende. E hoje pela manhã na escola bíblica o pastor falou algo assim: peca quem quer. Fuma o primeiro cigarro quem quer, né, pastor? Usa a primeira droga quem quer, não é? Em quarto lugar, irmãos, o mal tende a ficar mais frequente. Então o que acontece? Se você já não tem conhecimento mais do certo e do errado, você só vai agir errado. A sua vida vai se encaminhar para o lado errado. Você vai agir errado achando que está certo. A tua mente vai ficar cauterizada de tal maneira que ela não vai voltar ao que era. E ponto. Quinto lugar, o mal promete a mais sedutora das sensações que vem, que é o poder. Normalmente a pessoa que faz o mal, que tem o poder, que tortura, que bate, que mata, que está com o revólver na mão. Irmãos, você acha que um ladrãozinho, ele pega o revólver, ele está preocupado se você tem 20, 30 ou 1 milhão de reais? Ele está preocupado que enquanto ele está com poder na mão, ele é o dono da situação. Ele é o dono da situação. E isso causa embriaguez. Isso embriaga, o mal embriaga. Por que os nossos governantes são desse jeito? Porque o mal embriaga. Porque é gostoso você estar no controle. É bom você ser diferente dos outros e ser paparicado. O mal, ele embriaga. O poder machuca as pessoas. Mas quem detém o poder na mão, a força na verdade, a força na mão, ele se sente realizado. Aquilo que entra no cérebro dele, aquela enzima que age no cérebro dele, dá prazer, irmãos. Muitas vezes ele não precisa ter grandes valores para roubar, mas se ele tiver o poder na mão, está satisfeito. Sexto lugar, o mal rouba a nossa humanidade. A gente acaba amando mais e mais e mais e mais a nós mesmos. Nós esquecemos do próximo. Nós esquecemos, é como eu acabei de citar agora, a pessoa que está com a arma na mão, que está com a força na mão, com o domínio da situação na mão, ela acaba esquecendo de quem está lá do outro lado. Se é um pai de família, se é um cristão, se é um ateu, o que é, não importa. Simplesmente ele está se satisfazendo, ele está alimentando o seu ego, ele só pensa nele. É por isso que muitas vezes a pessoa chega, aponta o revólver e fala assim: é um assalto, e a pessoa levanta a mão e já atira, porque o prazer dele, ele esquece da humanidade dele. A pessoa perde a essência. A gente já ouviu esse termo assim: eu já não te conheço mais. Você olha para o rosto da pessoa e fala: eu não consigo enxergar em você, você não é tal pessoa que era antes. Em sétimo lugar, o mal mais perigoso, irmãos, é aquele que fazemos vista grossa, ou rejeitamos a maldade e não nos apegamos com o bem. É aquele velho negócio: você é contra a injustiça social, mas se bate uma pessoa morrendo de fome na tua porta, você sempre diz que não tem nada. A palavra que sai da tua boca em primeiro lugar é o não. Não é deixa eu ver se eu tenho, ou simplesmente está de pronto. A Bíblia nos manda alimentar o faminto.
dá de beber ao que está sedento, e dá de vestir aquele que está nu, ou passando frio. Esse é o pior mal, irmãos. E esse é um mal que nós vivemos na nossa sociedade. Nós focamos em nós. Se tiver faltando alguma coisa na nossa casa, nós vamos nos preocupar com aquilo. Mas se o nosso vizinho está passando mais dificuldade que a gente, nós não repartimos aquilo que nós temos. E infelizmente isso é uma verdade. Eu fico pasmo. A minha avó, ela é pensionista, e na casa dela almoçava mais de 30 pessoas todos os domingos. Ela ajudava quase todos os filhos dela. Ela dizimava na igreja. E ainda guardava um dinheirinho na poupança. Pergunto para vocês, como é que ela fazia tudo isso? Eu não tenho como explicar. Mas ela não olhava só para ela. Ela não se preocupava simplesmente em ficar ela bem. Ela se preocupava com os demais. Irmãos, nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós temos que nos preocupar com aqueles que ninguém se preocupa. Com aqueles que só Jesus sabe onde está, irmãos. Irmãos, muitas vezes com a correria do dia a dia, o que eu estou falando para os irmãos, não se preocupe não, porque Deus está tratando comigo também. E eu fico preocupado porque muitas vezes nós vemos algumas situações, mas porque a gente vê que lá na frente tem outro que engana, nós preferimos nos abster de colocar nossa bondade em prática. Nós preferimos nos esquecer que nós temos que doar aquilo que nós temos. Nós cansamos de cantar aqui que tudo que é meu é teu, tudo que está aqui no meu coração é teu, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, etc, 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 etc. Mas esquecemos de praticar, irmãos. Esquecemos de colocar em prática. Nós muitas vezes dizemos assim, desse mundo não levo nada, mas a gente está se preocupando com coisas que Jesus nunca se preocupou, a ponto de dizer que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Vai dormir junto comigo no relento. Comentei com um jovem lá na reunião do presbitério. Eu falei assim, nós vamos buscar o pregador do dia 8, tá bom? Ele falou, por que eu? Para você saber que um pregador, um homem de Deus, é igual a ele, que raramente tem condição até de vir para o encontro. Que o homem de Deus não é aquele que está cheio de dinheiro, que tem um carro zero ou um carro blindado. Para você saber o que se passa na vida de um missionário que está orando pela tua vida e buscando almas aonde você não pode ir. E ele virou para mim e falou, se é assim eu vou. E aí uma pergunta que eu tenho para os irmãos agora. Por que eu tenho que praticar o bem? Você vai entender que quando você perder a noção da tua culpa e da tua vergonha e da tua omissão, você está doente. Infelizmente, o meio evangélico hoje, ele está doente. As nossas igrejas no mundo estão doentes. Talvez nós aqui não estamos doentes ao ponto de dizer que estamos terminais, mas podemos estar com algum tumorzinho oculto, e nós temos que tratar isso. E primeiro nós temos que pedir perdão para Deus. Temos que pedir perdão para Deus de uma maneira que nós temos que nos habilitar a fazer a obra. Você não precisa fazer a obra diariamente saindo evangelizar 5 quilômetros. Mas você pode fazer a obra na fila do ônibus, do banco, quando você vai almoçar. Irmãos, às vezes o mundo não entende porque que nós, quando vamos almoçar, nós dobramos a nossa cabeça e agradecemos. Eu vejo lá onde eu trabalho que tem muitos crentes lá que a pessoa está mais preocupada em dar a primeira garfada do que agradecer o privilégio que ele está tendo.
Você olha em volta, pior que a gente olha em volta, né, pastor? A gente assusta, né? Com o nosso povo, né? E muitas vezes a pessoa ainda reclama, porque o bife lá tá ruim. Tá ruim porque Deus providenciou aquele. Podia estar pior se Deus não tivesse providenciado. Segundo lugar, irmãos, você vai entender que a pior derrota é quando perdemos a noção dos erros. Imagina uma coisa. Você sai todos os dias para fazer algo. De repente, o Espírito Santo de Deus diz para você assim: você está errado. Aí você fala assim: será que é Deus falando comigo mesmo? Será? Aí você continua a fazer aquilo que você está habituado. E Deus está falando: você está errado. Aí de repente você fala assim: poxa, vou orar. Já é um caminho. E aí você realmente descobre que você está errado. E você fala: é hora de mudar. Você começa a praticar o bem para você e para aqueles que estão à sua volta. A pior coisa, irmãos, é os que estão à sua volta olhar para você e falar: olha, ser crente igual esse aí é difícil. Terceiro lugar, irmãos, você vai saber que um pequeno pecado se torna um visitante, depois um hóspede e depois se torna um senhor. Se você não praticar o bem, se você não orar, se você não buscar a presença de Deus, o Espírito Santo na sua vida, primeiro o pecado ele chega, aí ele fica guardado, depois ele toma o senhor da tua vida. Vamos voltar para o texto. O texto nos relata que ele já não tinha noção do que ele estava fazendo. Ok? Primeira coisa. Ao ponto dos demônios falarem com Jesus e não ele. Ele ficava preso, as grades eram quebradas, as algemas estouradas, tudo certinho. Do jeito que o diabo tomava conta lá, estava tudo em ordem. E ele não tinha noção de mais nada do que ele estava fazendo. Mas no início, irmãos, para que isso tivesse acontecido, houve um início. Tem um filósofo chinês que diz que para uma longa caminhada tem que ter sempre um primeiro passo. Quando nós colocamos em prática, nós forçamos a barra com Deus dizendo: eu estou com a razão. O segundo passo é você fazer a mesma coisa. O terceiro é você fazer a mesma coisa. O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, aí você já não está ouvindo mais a voz, não está ouvindo nada. E é aí que é onde que a pessoa perde toda a noção. Toda a noção do perigo. Ela vive mais num outro mundo, que ela nem sabe onde ela está. Talvez ela consiga enxergar o que está fazendo, mas não tem domínio próprio. Ela não consegue mais opinar. Ela não tem condição, ao menos, de dizer: eu não quero mais. Porque a situação chega a tal ponto que a pessoa, ela fica algemada por dentro. É igual aquele hino algemado por um peso. A pessoa não consegue, ele não consegue tirar aquilo de si. Nós enxergamos isso ainda hoje, irmãos. Quantos que eu encontro na rua que dizem assim: eu não queria, mas eu continuo saindo com tal pessoa porque eu não sei, mas eu continuo. Eu continuo usando droga, eu que não queria, mas eu continuo. Eu continuo mentindo, eu não queria, mas eu continuo. O que mais você ouve é a palavra vou tentar. As pessoas não falam eu preciso conseguir. Eu preciso me libertar, eu quero me libertar. Essa palavra nós não ouvimos mais. Nós só ouvimos que Deus é amor e está tudo certo. Irmãos, se Deus é amor, se ame. Primeiro ponto. Se o Deus que você serve é amor, a alma tem que se amar. Se a pessoa não se ama, ela é dominada. Irmãos, Satanás fica 26 horas, 27 horas do dia gamando entre nós, tentando sugar a gente. O salmista diz que ele está bramando como um leão em volta. Meus queridos,
Muitas vezes essas pessoas elas caem nessa cilada e não começa com a pior situação, começa com uma pequena. Irmãos, quantos pastores já caíram? Mas eu garanto para vocês que tudo começou com um sorriso, irmãos. Quantas pessoas hoje não conseguem se libertar do crack, mas começaram com um pequeno baseado? Quantas pessoas que hoje não conseguem se libertar do álcool, mas começaram com meio copo de cerveja? Irmãos, eu tenho noção que eu sou alcoólatra, eu bebo desde os 4 anos de idade, eu bebia desde os 4 anos de idade. Eu num dia aqui numa escola bíblica, eu testemunhei aos irmãos, que meus pais saíam para trabalhar, minha avó tinha 80 anos, que me cuidava, meus pais deixavam sempre a prateleira cheia de bebida, e eu ficava assistindo o desenho na televisão, e via no desenho as pessoas colocando num cálice uma bebida, uma azeitoninha com palito. Eu achava aquilo bonito, e tinha uma garrafa de licor, que eu tomei inteira, e ninguém até hoje. Meu pai não sabe se foi ele que bebeu tudo ou minha mãe, mas quem bebeu fui eu. E eu tenho noção, irmãos, que eu não posso tomar o primeiro gole. Eu sei disso. Se eu fizer isso, irmãos, eu sei que eu vou me acabar. Por que eu perguntei se um cigarro é pecado há pouco? Eu fiquei no ministério quase 5 anos, que a bebida não era pecado, eu saí de lá quase voltando ao alcoolismo, irmãos. Comecei bebendo uma tacinha de vinho de novo. Irmãos, aquilo começou a me dominar, e cada dia eu queria mais. Um belo dia eu acordei, porque Deus ainda falou comigo. E esse homem teve a chance de Jesus falar com ele. Olha, esse Senhor que toma posse desses corpos, dessas mentes, das ações, é um Senhor maligno. Pessoas matam a troco de mais um pouquinho do vício. Pessoas matam para poder encobrir a mentira. Pessoas matam por qualquer motivo que possam tampar aquilo que ela fez de errado. 4º lugar, você irá vencer a maldade se ocupando com o bem. Lendo a Bíblia, orando, fazendo devocionais, ajudando seu próximo e amando seus inimigos. Aí é a pior parte, né? A gente sempre deixa o pior pro final, né? Ler a Bíblia tá tudo certo, orar tá tudo certo, jejuar tá tudo certo, amar o próximo tá tudo certo, mas quando chega na parte de amar os inimigos, aí atravanca a engrenagem, né? Mas aí a gente tem que jogar o WD do Espírito Santo ali para queimar. E nesse momento a gente tem que pedir, irmãos, que Deus haja em nós, porque se não fizermos isso, nós não temos condição de poder praticando o bem. Se você não consegue praticar o bem, alguma coisa de errado está no processo. Irmãos, muitas vezes você tem que voltar lá atrás para saber o que está de errado. E muitas vezes você, como eu preguei sábado passado aqui, o pecado ele atravanca tudo. Ele não deixa você ser curado, ele não deixa o caminho aberto com Deus, ele não deixa você ter comunhão com seus irmãos, a tua igreja não consegue ir para frente por tua causa, e etc, 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 etc. Você identificando que você está errado, se você foi liberto, cheio do Espírito Santo, consegue identificar que você foi liberto, você precisa voltar para trás. Muitas vezes nós oramos e não sabemos o porquê que as coisas não estão acontecendo. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas tudo certo, mas não tem um resultado bom no final. Por quê? Nós no começo
nós não voltamos para trás e nos acertamos com Deus. Primeira coisa, irmãos, muitas vezes a amarração que está na tua vida é algum pecado que você pratica. Como a tua mente estava cauterizada, como eu citei no sábado, que a minha estava, eu orei a Deus e fui enumerando tudo o que eu imaginava que poderia ser. E no final eu fiz a oração que Salomão fez. Senhor, se ficou algo oculto que eu não lembro, o Senhor lembra. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor sabe tudo. O Senhor é dono do ouro, da prata. O Senhor sabe tudo que eu fiz. Por favor, Senhor, segura na minha mão e faz com que eu não continue praticando essas coisas. Em quinto lugar, irmãos, você vai saber que gente vale mais do que porco. Todas aquelas pessoas estavam em desobediência. Estavam tentando seus irmãos israelitas do outro lado do mar, provocando a ira deles. As pessoas não ficaram maravilhadas porque aquela pessoa que tinha uma legião de demônios, ou seja, teoricamente 6.000 demônios dentro dele, pelo menos a literatura diz que uma legião é 6.000, ou se era 2.000, não importa a quantidade de demônio que tinha lá dentro, mas se tivesse um, tinha que sair. E estava travancando a vida desse homem. As pessoas ficaram mais preocupadas com os porcos que foram cair no mar do que a vida daquela pessoa. E o Senhor Jesus nos ensina que uma alma que é salva vale mais do que tudo aqui nessa terra. Nós sabemos que as pessoas, as vidas, elas têm que valer mais do que porco. Porque o que acontece? Nós olhamos para as vidas lá fora e nós consideramos elas como porco. Irmãos, uma outra coisa que eu falo para vocês é o seguinte: o demônio é tão sujo, tão sujo, tão sujo, que nem porco quer ele dentro dele. Nem porco. Imagina nós que somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Irmãos, o maior milagre tinha acontecido naquele local, mas o mal tinha dominado a mente daquelas pessoas de tal maneira que eles não conseguiram enxergar a grandiosa e aquele milagre que foi feito na vida daquela pessoa através da pessoa do Senhor Jesus. As pessoas estavam preocupadas com os bens materiais. Como eu falei para vocês agora há pouco, nós vamos largar tudo aqui, ó. Enquanto muitos fazem mausoléu para guardar uma Ferrari, para achar que a Ferrari vai levar mais rápido para o céu, né? Muitas vezes nós agimos como essas pessoas, considerando essas pessoas que são perdidas no mundo como porcos. Só que, irmãos, eu tive o prazer já de ver pessoas transformadas, pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que hoje eles não querem nem passar perto de tudo que eu falei aqui. Pessoas que hoje, como eu digo, eu espero que um dia, deixa eu olhar para a câmera e falar: Joel, quero que você assista esse vídeo, saber que pessoas igual você mudaram. Pessoas que não tinham jeito para o mundo. Pessoas que ninguém acreditava mais. E é como até uma pessoa que eu creio que vai ser transformada é o gerente da nossa fábrica, o Fábio. E disse para mim assim: mas você não conheceu o Joel? Isso é uma tranqueira. Eu falei: não, aquele Joel morreu, esse é outro. Esse Joel é outro, aquele morreu. Fábio, você está enganado. Como esse homem que nós não sabemos o nome, irmãos, nós não sabemos ao menos quem é. Jesus fez uma obra grandiosa e alguns depositam as suas fichas, e eu também, que ele foi um dos maiores missionários da época. Decápolis, 10 províncias naquela região que ele evangelizou. Dizem que quando os apóstolos começaram a pregar em volta daquela região, muitos já conheciam o evangelho e creram mais verazmente com o testemunho dos apóstolos através da vida desse homem. Irmãos, muitas vezes nós queremos ser um missionário, nós queremos ser pessoas influentes, na linha de frente, ser conhecido. Irmãos, essa pessoa nós só vamos saber qual é o nome quando nós chegarmos juntos no céu.
só vamos conhecer se o Senhor nos permitir quando nós chegarmos no céu. Mas nós sabemos que essa pessoa falou das grandiosas obras de Jesus para os seus. Irmãos, na minha família, todos têm que saber quem eu sou, irmãos. Uma pessoa foi orar pela minha enteada no leito dela no hospital antes de ter o neném. Ela veio falar: mas eu não creio na oração dessa pessoa que passou aqui. E eu, preocupado, olhei para ela e falei assim: mas em mim, a minha oração você crê? Ela falou: eu sei do Deus que você serve. Glorificado seja o nome do Senhor. Só que, irmãos, eu estou incluso na lista inteira disso aqui. Eu erro, eu estou propenso a cair a qualquer momento se o Senhor não tiver misericórdia da minha vida. Se as pessoas que estão orando pela minha vida deixarem de orar por mim, eu estou podendo passar por dificuldades. Eu só não passo porque eu sei que existem grandes pessoas que eu não sei nem o nome, que longe daqui oram pela minha vida. E cada vez que me encontram, me abraçam e dizem: irmão, feliz por te ver, feliz por você estar bem, porque nós estamos orando pela sua vida. Irmãos, pessoas expulsaram Jesus da sua cidade, não porque ele libertou um homem, mas porque as pessoas estavam aprisionadas através de um jugo, talvez maior do que essa pessoa que era endemoniada. Muito maior do que ela. Porque a pior cegueira, irmãos, é a cegueira espiritual, não é a cegueira física. E eu falo uma coisa para vocês, irmãos. Você só vai saber quem é quem quando você olhar para a pessoa e você ver que a pessoa valoriza mais gente do que porco. Meus queridos, quero falar uma coisa para vocês. Eu considero esse homem endemoniado um dos maiores instrumentos que eu já li na Bíblia. Porque nós não sabemos quantas pessoas. Ainda nos Evangelhos e no livro de Atos, nós vemos a numeração das pessoas. No livro de Atos eram 3.000 pessoas, depois 6.000 pessoas, e assim a gente vai indo. Jesus, quando pregava, eram 5.000, 15.000, nós sabíamos. Mas esse homem, em oculto, irmãos, ninguém sabe. Mas o Senhor sabe. E foi testificado depois que ele fez uma obra. Embora ele quisesse seguir a Jesus, Jesus olhou para ele e sabia, na sua grande sabedoria, o Senhor sabia que a utilidade dele era maior naquele local onde as pessoas não conheciam o seu senhorio do que estar junto com ele. Irmãos, muitas vezes não queira estar na frente de um púlpito, não queira estar na frente de um trabalho. Esteja nas bases, porque o Senhor Jesus tem muito a ganhar com o seu trabalho. Não, na verdade, ao contrário, você tem muito mais a ganhar com o trabalho que você faz para Jesus na sua vida do que querendo o destaque, irmãos. Meus queridos, guarda isso. Só guarda isso, para que você possa praticar o bem. Primeiro você tem que enxergar o que é o mal. Quando você conseguir diagnosticar o que é o mal, você consegue até enxergar que você está errando. Você tem condição de ver aonde que você precisa mudar. E através do Espírito Santo, através das vidas que estão à sua volta, elas vão enxergar o brilho do Senhor Jesus na sua vida. Amém, irmãos?